Olá pessoal, aqui é o professor Fernando Rosário de Souza fazendo a revisão do primeiro semestre para o pessoal do nono ano com os temas imperialismo, Primeira Guerra Mundial, entre guerras, Segunda Guerra Mundial e Era Vargas. Não se trata aqui de explicar os pontos novamente, mas sim dar uma refrescada nos principais tópicos que servirão de pré-requisito para os tópicos que serão tratados no segundo semestre. Então, quanto ao imperialismo, né? Você sabe a diferença de império e reino, né? Na verdade, império é um reino que conquistou outros. Até o século XVI, o conceito de reino era político, né? O conceito de império também era político. Agora, quando nós estamos falando do século XIX, do século XX, o império tem mais a ver com noções econômicas. Um país não precisa dominar o outro politicamente, mas sim dominar a sua matéria-prima barata, mão de obra barata e novos mercados consumidores são os três grandes interesses imperialistas. Só que um país invadir o outro, falando: olha, eu quero sua matéria-prima, sua mão de obra e seus mercados consumidores, pode pegar mal, eticamente falando. Então precisa haver uma desculpa. Os países civilizados teriam uma missão, um fardo civilizatório, levar a cultura para os supostos povos atrasados. Só que não perguntaram para eles se eles queriam, né? É como se essa visão eurocêntrica soubesse o que é melhor para quem não segue os ideais europeus ocidentais. Bom, um grande país que fez muito isso foi a Inglaterra. Existia até um ditado que dizia que no Império Britânico o sol nunca se punha, porque em cada lugar do planeta, pelo fuso horário, haveria algum lugar que a Inglaterra dominava que estaria de dia. Então é como se para o Império Britânico o sol nunca se pusesse. A África foi dividida entre várias grandes nações, entre a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Bélgica, a Holanda. Não, esta divisão não respeitou as tribos, de maneira que existiam conflitos entre as etnias e falaram, não se unem, porque forçaram etnias rivais a viverem sobre o mesmo território, sobre as mesmas leis, sobre a liderança, às vezes do grupo minoritário, inclusive. Temos aí o grande interesse dos países do hemisfério norte em relação à África, né? Uma charge que ficou famosa também, o Bush dizendo que teria 710 motivos para invadir o Iraque, é lógico algo do imperialismo mais recente, mas virando a placa de ponta cabeça não são 710 motivos, é um grande motivo, o petróleo do Oriente Médio. Estes interesses imperialistas acabaram gerando o primeiro conflito de grandes proporções, a Primeira Guerra Mundial em 1914. Basicamente, o imperialismo britânico, o imperialismo inglês, entrou em choque com o imperialismo alemão. E nessa disputa de novos mercados, outros países também acabaram se juntando ou à Inglaterra ou à Alemanha. Tá? Nós temos a Tríplice Aliança do lado da Alemanha, a Tríplice Entente do lado da England, né? De certo modo, a Primeira Guerra favoreceu os Estados Unidos. Os Estados Unidos entraram no final da guerra em 1917, a guerra acabou em 1918, não teve o seu território atacado, entraram com armamentos novos, soldados descansados e do lado que venceu a guerra. Tá certo que antes dos Estados Unidos entrarem, não diriam que o lado da Tríplice Entente venceria. Tudo indicava que era o lado da Alemanha que estava se dando muito bem na guerra de trincheiras. Mas os Estados Unidos mudaram o rumo da guerra e mudaram o rumo da sua própria história, virando uma grande potência. Já eram antes da guerra, mas depois da Primeira Guerra se sobressaíram ainda mais, ajudando a Europa a se reconstruir da guerra. E aí, a Primeira Guerra pode trazer algo de positivo? Olha, a participação das mulheres na sociedade aumentou, porque como os homens estavam na guerra, as mulheres ocuparam postos de trabalho, tanto durante a guerra como depois, porque muitos homens morreram
ou voltaram mutilados, voltaram incapacitados de trabalhar. Então, se a gente pode dizer que houve um saldo positivo, entre aspas, aí, foi o favorecimento da participação das mulheres na sociedade. Temos aí a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália fazendo parte da Tríplice Aliança, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, antes a Rússia, né? A Rússia saiu para cuidar de problemas internos, a Revolução Russa de 1917, os Estados Unidos entraram no lugar. E aí um cartaz, na vida delas, a deles depende, né? A vida deles depende da delas. O entre-guerras, o período entre a Primeira Guerra, entre o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, né? E o começo da Segunda Guerra Mundial, em 1939, é chamado de entre-guerras. Depois de uma euforia inicial pelo American Way of Life, acreditar que a felicidade poderia ser conseguida pela compra de bens duráveis, em que os Estados Unidos venderam muito, acabou ocorrendo uma grande crise. Por quê? Porque os Estados Unidos, sem controle estatal desta produção, acabaram produzindo mais do que houve demanda depois de alguns anos. A guerra acaba em 1918, existe um tempo para reconstruir, em que os bens duráveis realmente são comprados para serem repostos, mas 10 anos depois, se você continuar produzindo na mesma intensidade, inevitavelmente os estoques ficaram encalhados. Os estoques ficaram, estoques encalhados geram desemprego, gente desempregada não recebe salário, não recebendo salário não compra os estoques encalhados e vira um círculo vicioso. Adam Smith, o pai do liberalismo, dizia que o governo não deve intervir na economia. Um outro economista chamado John Maynard Keynes dizia, não, o governo precisa fiscalizar a economia, e as ideias de Keynes foram adotadas para tentar superar a crise. Um presidente chamado Roosevelt nos Estados Unidos, inclusive, adotou um plano chamado New Deal, que adotava os ideais keynesianos para tentar superar a crise, que de fato só foi superada com a produção de armamentos para a Segunda Guerra Mundial. O problema do intervencionismo econômico proposto pelo Keynes é que ele não fica só no campo econômico, né? Estes governos que acabam interferindo na economia acabam depois interferindo na política, na religião, na cultura da sociedade. Vide os governos autoritários que surgiram no entre-guerras, de Mussolini, de Hitler, Salazar, Franco, inclusive do próprio GV no Brasil. Numa proposta também criticando o capitalismo que gerou a crise, lógico que surgiu antes, mas foi sendo colocado em prática com a planificação da economia, foi a proposta de Karl Marx e Friedrich Engels, né, o marxismo, o comunismo, que foi adotado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, após a Revolução de 1917. Ali nós temos um cartaz bem emblemático sobre o que causou a crise de 1929, né? O mais alto padrão de vida do mundo, não há caminho como o caminho americano, propondo a venda de automóveis, uma família feliz dentro do automóvel e embaixo uma fila de desempregados esperando doação de comida. Temos ali uma tabelinha que compara alguns pontos da proposta capitalista com a proposta socialista, a divisão da sociedade em classes, a proposta de uma sociedade igualitária, pelo menos em teoria, uma economia de mercado com a livre concorrência, uma economia planificada, e a propriedade sendo privada ou a propriedade sendo coletiva. Na prática, nenhum dos dois deu certo plenamente. Boa parte dos filósofos da economia propõem algo chamado de terceira via, uma questão de que saúde, alimentação, transporte, educação deveria ter um cuidado social, aí, até ligado a um cuidado estatal, já a competição salarial deveria ficar pela livre concorrência, pela lei da oferta e da procura. A Segunda Guerra Mundial, de alguma maneira, é uma continuação da primeira. Aquela Alemanha derrotada, humilhada pelo Tratado de Versalhes, ficou com sede de vingança. Houve uma série de normas para que a Alemanha não se rearmasse, só que Hitler
austríaco, mas liderando toda a força alemã, desrespeitava essas sanções sem ser punido. Quando foram tentar tomar providências, o filhote já tinha crescido. Acontece que, após uma série de batalhas, tanto por mar, quanto por ar, quanto por terra, a Alemanha estava mostrando uma grande força. E o lado do eixo, contra o lado dos aliados, o lado do eixo, o lado da Alemanha, contra o lado dos aliados, tá? O lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, o lado do eixo ganhou um grande apoio, o Japão. E o Japão teve uma atitude bastante ousada, atacou a base naval do Havaí de Pearl Harbor dos Estados Unidos. E esta foi a gota d'água. Os Estados Unidos realmente começaram a atuar com bastante força, força militar na guerra, e mais uma vez a Alemanha, que tinha alguma vantagem, ou pelo menos que estava assustando bastante, começou a ter esta vantagem revertida, quase que uma repetição da Primeira Guerra nesse aspecto, quando os Estados Unidos entraram e revertendo esta vantagem alemã, e novamente a Alemanha foi derrotada pelo lado que estavam os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ao final da guerra, com o Japão praticamente rendido, de fato rendido, atacaram 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, com poder de destruição que assustou o mundo. Alguns dizem, na verdade quase todos dizem, que o ataque atômico foi desnecessário, mas de qualquer maneira ela era uma demonstração de força para o outro país dos aliados, que também achava que tinha tido uma grande contribuição na vitória, e teve, de fato, a União Soviética. Era como se os Estados Unidos estivessem avisando: olha, nós temos o direito de mandar no mundo agora, só que o mundo vai se bipolarizar, ou seja, vai ser dividido entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o socialista liderado pela União Soviética. Nós temos aí as 2 bombas atômicas e nós temos uma charge que simboliza a Guerra Fria que se inicia após a Segunda Guerra Mundial. Neste contexto todo, dando um zoom no Brasil, nós temos a Era Vargas. A Era Vargas é logo depois da política café com leite, que se intercalavam na presidência, lógico, com fraudes eleitorais, voto de cabresto e do Clinton. Mas São Paulo, ao querer 2 mandatos seguidos, causou indignação nos outros estados. Inclusive no Rio Grande do Sul, de Getúlio Vargas, que se colocou como candidato. Nas eleições, estranhamente, Getúlio Vargas não ganhou, provavelmente pelas fraudes eleitorais e manipulações paulistas. Ele não teve dúvida. Com o apoio do exército de outros estados, tomou o poder à força, iniciando uma fase chamada de governo provisório, no qual ele governa sem Constituição. Os paulistas ainda tentam reclamar, 4 estudantes são mortos numa manifestação, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, o MMDC, são transformados em heróis, enterrados no obelisco. Getúlio Vargas cede e passa a ter uma segunda fase do seu governo, chamado de governo constitucional, com as leis trabalhistas, na qual ele é apelidado de o pai dos pobres. Chegando a época de realmente ele sair do poder, com o pretexto de que um suposto judeu comunista queria tomar o poder, o plano Cohen, que foi forjado, ele alega que precisa continuar no poder e que não pode abrir eleições. Alguns dizem que essa terceira fase, chamada de Estado Novo, é como se fosse o golpe dentro do golpe. Nesta fase ele governa com mãos de ferro, tendo o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, e o DOPS, Departamento de Ordem Pública e Social, reprimindo revoltas populares, prendendo, torturando, exterminando opositores. GV se mantém no poder por esses 15 anos por esses 2 instrumentos, pela propaganda do DIP e pela opressão do DOPS. Só que este governo opressor, ditatorial, começou a ser contraditório e incoerente. O Brasil tinha participado do lado da democracia contra a ditadura de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Nossos soldados foram considerados heróis de guerra. Como que nós tínhamos mandado parte da nossa população lutar na guerra para derrubar um ditador fora do país e mantínhamos um ditador aqui?
a situação foi insustentável e Vargas saiu do poder em 1945. Vai voltar eleito em 1950, mas isso é assunto para o segundo semestre. Espero que vocês tenham refrescado bem estes pontos do primeiro semestre para termos um segundo semestre extremamente produtivo e cheio de descobertas. Um abraço.